Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio com mais um Pão Nosso de Cada Dia, o quadro de reflexões bíblicas do canal A Palavra Responde. Hoje nós vamos meditar um pouquinho numa parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano, sugestão da Cida Silva Vieira. Diz assim o texto: Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Muito bem, esse é o texto da nossa reflexão de hoje e, baseado nele, nós vamos fazer algumas considerações com vocês, como temos feito diariamente. Espero que esteja tudo bem com a sua vida, com a sua família, com a sua casa e que a bênção de Deus nunca deixe de repousar sobre vocês, ok? Bom, como eu disse, a parábola do bom samaritano é conhecida dentro e fora da igreja. E todos nós já ouvimos uma palavra, um estudo, uma citação dela de alguma maneira. Quase todos os cristãos já conhecem a parábola do bom samaritano. Olha só, ela é uma parábola simples aparentemente, mas ela traz no seu bojo uma série de ensinamentos, de reflexões, dá para pensar em muitas coisas. E um detalhe que me chama a atenção nessa parábola é o seguinte: é que nós temos aqui alguns personagens, ou seja, nós temos nela um desconhecido, nós temos os ladrões, nós temos o sacerdote, nós temos o levita, nós temos o samaritano, o dono da estalagem. Basicamente, a parábola gira em torno desses personagens. Mas observe um detalhe interessante, que o sacerdote, o levita e o desconhecido que foi assaltado, eles estavam no mesmo caminho, ou seja, eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Isso aqui tem uma coisinha para a gente pensar. O que mais? Mas eu gostaria de pensar também nessa parábola de uma maneira maior e mais atual, aplicando ela no nosso contexto de hoje. Como? Vamos pensar assim, o desconhecido vai representar a humanidade como um todo. Os sacerdotes são os responsáveis por levar o homem à presença de Deus. Os levitas são aqueles que são escolhidos para servir a Deus e o seu povo. Tá? O samaritano representa aqueles que, tendo perdido a sua identidade, que é isso que aconteceu com os samaritanos, no meio do caminho se voltam para Deus. Então eles representam a igreja de Cristo, os remidos do Senhor. Então, pensando dessa forma, o desconhecido é a humanidade, os sacerdotes são os que levam o homem até Deus, os levitas são os que servem ao Senhor e ao seu povo, os samaritanos representam então a igreja. Ok? Pensando dessa forma e lembrando que três deles, o sacerdote, o levita e o desconhecido, estavam no mesmo caminho, vamos pensar algumas coisas para o dia de hoje, para a nossa vida, como um todo. A humanidade há muito deixou a presença de Deus. Há muito, desde a queda de Adão. E ela caminha para um lugar de condenação, um lugar de maldição. Está num caminho ruim, por assim dizer. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas desse mundo não sabem, mas eles estão mortos nos seus pecados. Eles não percebem que eles foram roubados da sua herança celestial e foram usados pelo diabo, e quando depois de usados, eles são jogados à beira do caminho como mortos, abandonados. Eles precisam de ajuda. Eles precisam ser resgatados dessa condição. Porém, eles não poderão ser ajudados, queridos, por aqueles que foram escolhidos por Deus para levar o homem até a sua presença. No entanto, estão trilhando o mesmo caminho da humanidade. Estão saindo de Jerusalém e indo para Jericó.
Eles não poderão ser ajudados por aqueles que Deus escolheu para servir o seu povo, mas que também estão indo de Jerusalém para Jericó. Por quê? Porque Jerusalém simboliza a presença de Deus. É a cidade que Deus escolheu para pôr ali o seu nome. E Jericó? Jericó é uma cidade amaldiçoada. Se você ler o primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 34, você verá que Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade. E quem tentou reconstruí-la depois sofreu as consequências. Isso aparece lá no livro de Reis. Então, um caminho de morte. E lá estava o desconhecido, a nossa humanidade, o sacerdote e os levitas, aqueles que Deus escolhe para colocar a favor do seu povo, interceder pelo seu povo. Eles não podem andar nesse mesmo caminho. Mas existem alguns, muitas vezes desprezados, como os samaritanos da época, alguns que fazem a diferença no dia de hoje. Eles não estão no mesmo caminho deles, eles estão num outro caminho. Eles estão caminhando firmemente rumo ao lar eterno, rumo ao lar celestial. Eles poderão ajudar porque estão dispostos a atrasar as suas atividades, a permitir que as suas atividades sejam colocadas temporariamente de lado para pegar alguém necessitado e levar para um lugar seguro. Eles podem ajudar porque a sua compaixão os detém. Eles não passam de largo, eles veem a necessidade e se incomodam com isso. Eles podem ajudar porque estão dispostos a abrir mão de parte daquilo que receberam de Deus, parte dos seus recursos para investir em vidas necessitadas. Esses são os samaritanos. Esses são os filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, que estão numa jornada e sabem que não querem ir sozinhos. Eles querem, enquanto estão indo para lá, socorrer quem estiver ao seu alcance. Então, pensando nessa parábola aqui dentro do nosso contexto de hoje, da realidade de hoje. E terminando, eu faria a seguinte consideração. Se Jesus fosse recontar essa parábola hoje, em que condição ele nos colocaria? Colocaria a sua vida e a minha vida? Nós seríamos desconhecidos à beira do caminho? Ou seríamos religiosos incompassivos passando de largo? Ou seríamos os samaritanos? Pensa nisso. Onde nós estamos dentro dessa parábola no dia de hoje? Tá? É isso, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E nunca se esqueça, o Senhor conta com você. Existe muita gente contando com a sua vida, no mínimo para uma palavra de salvação, de restauração. Ok, essa foi a reflexão de hoje. Por favor, não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações, curta os nossos vídeos e compartilhe aí com seus amigos se isso tem abençoado a sua vida. Até mais, se o nosso Deus permitir. Tchau, tchau.